Olá a todos, aqui estamos reunidos de novo para a nossa caminhada pela estrada da salvação, que é a estrada de Jesus Cristo. E nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que nos congrega, aquele que é o centro desses nossos encontros, aquele que é a razão desses nossos encontros, que é Jesus Cristo, nos ensinou a oração que dá início, que dá a partida dessa nossa caminhada de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, pessoal, chegamos ao final do ano litúrgico. Pode parecer incrível, mas ainda há pouco estávamos celebrando a Páscoa. Agora chegamos ao final do ano litúrgico. Nós já sabemos que o ano litúrgico ele se compõe de 34 semanas, divididas em várias etapas, em vários períodos do ano. Começamos lá no Advento, fomos para o Natal, passamos o Natal, entramos no período da Quaresma, a Quaresma foi sucedida pelo período pascal, depois veio o Pentecostes, e esse tempo de Pentecostes, que é depois de Pentecostes até agora, é o chamado tempo comum. Esse tempo comum tem uma parte antes da Quaresma, logo depois do batismo de Jesus. E nós seguimos o ano inteiro, graças a Deus, caminhando por cada uma dessas etapas, aumentando, buscando aumentar a nossa fé no estudo da palavra, que é exatamente o que nos move. Nos alimentamos da palavra para que, quando nos alimentarmos do pão eucarístico, fiquemos completos, tenhamos Jesus por completo dentro de nós. Esse é sempre o nosso objetivo. O ano litúrgico termina no domingo que vem, ou seja, dia 20. Aí é que termina o ano litúrgico. O 34º domingo do tempo comum, do ano litúrgico para a igreja, é no dia 20. Logo a seguir, no dia 27, já começa o outro período, o Advento. Mas isso nós vamos deixar para depois. Por ora, vamos falar apenas desse final. Quando se chega ao final do ano litúrgico, quer dizer, nós chegamos ao final desta caminhada do tempo comum. E o que é a caminhada do tempo comum? É andar na estrada de Jesus com Jesus, meditando aquilo que ele falou, quer dizer, os seus ensinamentos, aquilo que ele fez, porque os ensinamentos ele botou em prática, não é? Foram os seus milagres, multiplicação dos pães, por exemplo, foram as suas curas inúmeras, né? Não vamos ficar citando aqui. E foi também alguns de seus momentos mais fortes, como, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, não é? Então, isto tudo foi visto durante o ano, o tempo comum. Agora, que é o período, repito, em que nós mergulhamos mais a fundo nos ensinamentos de Jesus, especialmente naqueles ensinamentos que ele nos legou através das parábolas, que têm um significado muito profundo. E cada vez que nós passamos por ela, que nós as meditamos, nós vamos encontrar algo novo, porque justamente provém de Cristo. E Jesus é a sabedoria. E ele, então, nos indica com a sua luz, porque ele é a luz, já que Deus é a luz, aquilo que devemos entender naquele momento que estamos meditando de cada uma dessas palavras. Muito bem.
Então, chegando mais para o final do ano litúrgico, a Igreja propõe-nos a meditação daquilo que virá depois, daquilo que virá num futuro que nós não sabemos quando é. Os discípulos ficaram muito impressionados quando Jesus começou a falar dessas coisas futuras, dessas coisas que ainda iriam acontecer. Aí, eles perguntaram a Jesus se aquilo quando aquilo que ele estava falando já estava para acontecer. Quando é que vai acontecer? Isto vai acontecer agora, nesse momento? E Jesus deu a resposta definitiva, que serviu para os discípulos de ontem e serve para nós, os discípulos de hoje. Ele disse, olha aqui, o futuro, ele não disse com essas palavras, mas nós usamos numa expressão nossa, né? O futuro a Deus pertence. Então, o futuro, quer dizer, quando isto vai acontecer, ele foi claro, nem o Filho do Homem sabe, quer dizer, nem ele sabia quando ia acontecer. Quer dizer, a data, digamos assim, na realidade será um tempo, mas a data precisa, essa a gente não sabe. A gente sabe até, e agora puseram algumas interrogações, quando o Vesúvio entrou em erupção e destruiu a cidade de Pompeia, por exemplo. Isso a gente sabe, data, e outras tantas datas históricas, mas a do fim do mundo, isso ninguém sabe quando é. Quando é que vai ser? Nem o Filho não quis revelar. Ele não, porque não sabia, disse ele que não sabia, e mais, porque o interesse não é exatamente o fim. Deus não nos criou para o fim. Deus não fez uma criatura, que somos nós, não para acabar amanhã ou depois, não. Deus nos criou para a eternidade, para a vida plena, nele, com ele. É isso que Deus quer. E ele quis tanto que mandou o seu próprio filho. E o seu próprio filho, que é Jesus, se deixou ficar entre nós como alimento, como pão. Isto é a Eucaristia. A Eucaristia vem a ser exatamente isso. É o tema, por exemplo, do 18º Congresso Eucarístico Nacional, que começa hoje na cidade de Recife, na Arquidiocese de Olinda e Recife. Começa o Congresso Eucarístico, quer dizer, vai se falar da Eucaristia, da espiritualidade da Eucaristia, do significado da Eucaristia para nós. A Eucaristia foi criada por Jesus na última ceia. Ele quis ficar, tomar e comer em todos vós, isto aqui é o meu corpo, que será dado por vós. Foram as palavras de Jesus. Então, quando nós comungamos, nós comemos, nós tomamos em nós um alimento, o alimento de vida eterna, porque é o próprio Jesus que nos dá. Ora, se é um alimento de vida eterna, se ele quer ficar conosco, e Jesus vive para a eternidade, isto significa que nós também vivemos para a eternidade. Passamos um período aqui na Terra, como ele passou, vamos, evidentemente, vai acabar. Quando acabar a nossa caminhada na Terra, ela não se extingue, a caminhada vai para outro lado, aquela que nos colocará em plena união com Jesus e com o Pai e o Espírito Santo. Então, em plena união, em união íntima, em união perfeita, acabada, porque será a vida em plenitude aquela que nós teremos na eternidade. Portanto, Deus é um Deus criador. Deus criador quer dizer o Deus que deu a vida, Deus que dá a vida. Não fomos criados para a morte. Portanto, quando nós ouvirmos na liturgia
desses dias, aliás, são todos os dias, a missa de todo dia já fala disso. Nessa última parte do ano litúrgico, fala do fim, do fim. Algumas coisas nós vamos ver agora, algumas coisas até já aconteceram. Algumas coisas já aconteceram, mas outras, aquelas que virão depois, isso não interessa. O que interessa é que nós estejamos preparados para essa vinda, para essa chegada. O Evangelho fala, e nós cremos firmemente, que Jesus voltará uma segunda vez. Da primeira vez veio como homem, agora virá como Deus, quer dizer, na sua glória. Na sua glória. Quando? Não importa, porque Ele acontece na nossa vida, ou deve acontecer na nossa vida todo dia. Todo dia. Todo dia que o tomamos dentro de nós, que nós o recebemos como alimento, como pão da vida, é isso que Ele está nos dando, a vida com Ele. Se nós devemos viver com Ele, é porque antes Ele quis viver conosco. Por isso Ele é o Emanuel, ou seja, Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco é agora, foi ontem, será amanhã e será sempre, na eternidade. Porque Deus é eterno, Deus não tem fim. E é essa a vida que Ele nos promete. Agora, nós precisamos estar preparados. Porque a nossa vida vai parar num determinado momento, a vida que nós levamos aqui, neste período nessa caminhada no mundo, não é? Ela vai se extinguir. Como eu dizia no outro dia, a morte não é uma coisa natural, porque Deus não criou a morte. Deus criou-nos para a vida, porque Ele é vida, e vida plena. A morte existe sim, e é inevitável. A morte é inevitável. A morte do nosso corpo é inevitável. Essa morte. Não que seja natural. O sujeito morreu de morte natural. Eu tenho lá as minhas dúvidas. Porque seria natural se Deus quisesse a morte. Mas se Ele criou a vida, Ele não vai querer a morte da vida. Ora, isso é uma coisa dele. Ele não vai querer e não quer. Tanto que Ele nos deu o seu próprio Filho. Esse morreu por nós na cruz, mas morreu e ressuscitou. Se Ele ressuscitou, foi porque Deus fez com que ali, na morte de Jesus, Ele matasse a morte, porque Ele ressuscitou. Então a morte é apenas uma porta, é uma passagem para a vida verdadeira. Isto é o que nós confessamos, é a profissão da nossa fé, que nós confessamos toda vez que rezamos o credo. Então, por favor, quando na missa de domingo o credo for enunciado, o credo for rezado, que nós professarmos a nossa fé, o sacerdote geralmente nos convida a professarmos a fé. Então, quando professarmos a fé, não falemos isto apenas mecanicamente. Falemos sim partindo do fundo do coração. É nisso que nós acreditamos. Credo quer dizer isto. Eu creio. E quando depois da doxologia final, que o povo canta amém, 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 essa amém significa eu creio. Então, quando a gente diz amém, não é só assim seja, é mais forte, quer dizer, eu creio. Eu creio em tudo aquilo que eu disse antes. Muito bem. Então, a liturgia da palavra, a palavra que nós vamos ouvir, especialmente nesses 2 domingos que vem aí à frente, o próximo, que é agora já no domingo que vem, dia 13, e o domingo, dia 20, que vai se celebrar a festa de Cristo Rei. Então,
que se deixa para o último domingo do tempo do ano litúrgico, justamente para mostrar uma das características de Jesus. Ele é rei. Ele é o rei do universo. Ele veio como rei, ele nasceu profeta, sacerdote e rei. E pelo batismo, nós recebemos essas mesmas características. Nós somos batizados e nos tornamos profetas, sacerdotes e reis. Porque Jesus vem para nós, Jesus entre nós, nós somos marcados com o sinete de Deus, quer dizer, com o selo de Deus no batismo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por isso somos cristãos. Cristãos porque estamos na sequela de Cristo. Mas as leituras vão falar muito disto, das coisas que tecnicamente se chamam escatológicas. Isto é, aquilo que vai acontecer num futuro que nós não conseguimos distinguir, nem limitar, nem ver. Então, é escatológico, está lá para frente e pertence a Deus. Portanto, deixemos a Deus, mas vamos ver se a gente aproveita dessas leituras alguma coisa para a nossa vida hoje, porque é aqui que nós vivemos. O nosso mundo pode estar, parece até que está nos estertores. A gente vê aí a questão climática que está, e isto é uma coisa terrível. E vai continuar a piorar se o homem não der um jeito nisso. Porque a criação quer dizer, Deus criou todo o universo, toda a natureza, e criou o homem para administrar essa natureza, não é para matá-la, como vem acontecendo há tempos. E por aí as consequências nós já estamos sentindo. São esses eventos climáticos extremos, que continuarão, que prosseguirão com maior intensidade e com maior frequência. Quem é que podia imaginar que aqui no Rio de Janeiro fosse fazer o frio que fez agora no mês de novembro? Agora, particularmente, quando a gente está aqui falando isso, está até quente. Mas isso que era uma norma nessa época, virou uma raridade nesses dias aí. A chuva não para. Isso já é por conta dessa intervenção descabida do homem na natureza. O homem e a natureza formam um único tecido que o homem vai rompendo. Então é preciso também tomar tento a esse respeito. Ver que o futuro, nosso futuro como planeta, está ameaçadíssimo por causa desta e de outras coisas que vão nos prejudicando. Então, mas isso fala-se do futuro. Então, mas quando nós vemos estas coisas e nós lemos as passagens da Sagrada Escritura a esse respeito, quer dizer, a respeito do fim, pode parecer até que já estão acontecendo, porque as coisas estão muito bem descritas lá. Ou então, nós as associamos. Está acontecendo hoje, mas isso está aqui. Jesus diz, olha, quando vocês virem isso, quando vocês virem aquilo, como nós vamos ouvir daqui a pouquinho. Porque vamos passar agora para as leituras do próximo, as duas leituras fundamentais do domingo que vem, agora, desse próximo domingo. E a primeira leitura é retirada do livro do profeta Malaquias. Malaquias. O profeta Malaquias não é muito lido durante o ano. Ele aparece de quando em vez, mas especialmente nesta época do ano litúrgico, ele é a voz de Deus para nós. Como foi
entre 500 e 450 anos antes de Cristo. A profecia de Malaquias foi escrita mais ou menos nesse período, porque foi quando Malaquias exerceu o seu ministério profético. Malaquias, a profecia de Malaquias, o livro de Malaquias é bem pequeno. Ela se compõe de 4 capítulos. Por isso é que Malaquias é chamado de profeta menor. Não é porque ele fosse baixinho, não. Nem porque ele tivesse menos conhecimento. Não, ele era um profeta. É porque o seu escrito, como nós o temos hoje, é bem pequeno. São 4 capítulos. Ora, se nós compararmos com Isaías, por exemplo, que são 66, vamos ver que um é um profeta maior e o outro é um profeta menor. Malaquias é o último dos profetas. Nos livros proféticos que compõem o Antigo Testamento, um daqueles 46 livros que compõem o Antigo Testamento, o último de todos é o de Malaquias. É o livro profético, é o último dos profetas, é aquele que aparece por fim. Como disse, ele exerceu o seu ministério profético entre os anos 500 e 450 antes de Cristo. Portanto, Malaquias viveu 500 anos antes de Cristo. E aí, o povo já tinha voltado, os judeus já tinham voltado do exílio na Babilônia. Eles passaram 50 anos no exílio e depois voltaram à sua terra. E a primeira coisa que eles fizeram foi reconstruir o templo, que era a casa de Deus. Portanto, quando Malaquias exerce o seu ministério profético, o templo já estava construído. A edificação já estava construída. Ela estava de novo de pé, ele estava de novo de pé. E o templo é um local focal, é um ponto focal da vida e da história do povo hebreu. Porque é a habitação, é a casa terrena de Deus. Então o templo era fundamental. Os babilônios haviam destruído o templo. Então agora, depois de os judeus voltarem, eles reconstruíram o templo. Na época de Malaquias, o templo já estava reconstruído. Então a parte concreta, a parte material, a parte física, essa era muito bonita, o templo era grandioso, o templo era magnífico, o templo era o orgulho da nação. Agora, o verdadeiro templo, de que eles não se davam conta, que eram eles próprios, isso só se conhecerá depois com São Paulo. Então, o verdadeiro templo, esse era um desastre. Porque o povo, apesar de o templo estar muito bem, está lá construído, portanto, aquilo ali marcava a presença de Deus no meio do povo, o povo o que fazia, ou o povo o que fez, voltou-se, ou melhor, voltou as costas para Deus. Voltar as costas para Deus é simplesmente não cumprir os seus mandamentos. Ferir a lei, a Torá, aqueles mandamentos que Deus havia dado a Moisés. O povo os tinha na mão, o povo os carregava consigo e, no entanto, não os cumpria. E os primeiros a descumprirem os mandamentos eram os próprios sacerdotes. Os sacerdotes do templo. Aqueles que deviam dar o exemplo. Falavam e faziam tudo contrário àquilo que eles falavam. Tudo contrário àquilo que Deus ordenava. A tal ponto que um dia Jesus, quer dizer, muito tempo depois, iria dizer, olha, fazei tudo o que eles vos disserem, mas não fazei nada do que eles fazem.
Quem devia dar o exemplo, dava o exemplo, mau exemplo, porque não fazia aquilo que era a obrigação deles fazer como sacerdotes. A grande pergunta que fica hoje em dia é a seguinte: estamos muito longe disso? Seguimos a palavra de Deus, ou melhor, nos reunimos para meditar a palavra de Deus, para ouvi-la que seja. Como estamos ouvindo a palavra de Deus? Será que a acolhemos, quer dizer, escutamos a palavra no nosso coração e depois a colocamos em prática? Esta é uma pergunta de todo dia para nós outros cristãos, católicos, batizados. Será que para nós a Bíblia, como eu acho que já disse alguma vez, é uma mera peça de decoração dentro de casa? Ou será que a nossa Bíblia já está até de tão gasta, já está aos pedaços? É preferível que esteja a ficar em cima de um móvel, quando não metida numa caixa, apanhando poeira. A Bíblia é para ser consumida. No Apocalipse aparece assim mesmo. É o livro que você come, o livro que se come. A imagem do Apocalipse é essa. A pessoa comendo o livro. Comer o livro quer dizer mergulhar na palavra de Deus. De maneira que, naquela época de Malaquias, o povo voltara-se contra Deus. Quer dizer, voltou as costas a Deus. O povo e os seus dirigentes. Todos. E isto Malaquias não deixou passar em branco. Quer dizer, ele era o emissário de Deus, lembrem-se, carta aos Hebreus, 1º capítulo, 1º versículo. No passado, Deus falou por meio dos profetas. Portanto, o profeta era um mensageiro de Deus, e Malaquias é um profeta. É o último dos profetas do Antigo Testamento. Quando eu digo isto, é para a gente lembrar daqui a pouquinho que em Malaquias terminam os profetas e depois há um interregno. Olha, Malaquias são 450 anos antes de Cristo. Aí para. Então há um interregno até o aparecimento de um outro profeta. Serão decorridos 400 anos até o aparecimento de um novo profeta. Mas até Malaquias, o povo que tinha os profetas, que tinha a lei e os profetas. Isto é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é composto da lei, dos profetas e de outros escritos. Mas então está aí, a lei e os profetas. Aí o profeta Malaquias, ele vai e mandará, ou seja, transmitirá ao povo a palavra de Deus. Na sua atuação profética, transmite ao povo a palavra de Deus. E o que ele vai fazer? Vai chamar a atenção do povo. Abandonem essa vida que vocês estão levando. Voltem-se para Deus. Arrependam-se dos seus pecados. Façam penitência. Quer dizer, uma maneira de pagar, de pedir desculpas a Deus. Não vou fazer mais isso. E aí, para que Deus não acabe com vocês, porque Ele anuncia um fim. E se continuar dessa maneira, aí o castigo de Deus será inevitável e todos morrerão, como já tinha acontecido com Sodoma, com Gomorra, lá atrás. Então, a linguagem profética, ela é muito dura, decisiva,
geralmente fala do fim. E, no mais das vezes, esse fim representa uma morte violenta, uma morte brutal, por algum fato, alguma calamidade que vai acontecer. Malaquias adverte o povo, mas isto é uma linguagem apocalíptica. Não vai acontecer necessariamente assim. Por exemplo, a pandemia, da qual ainda não nos livramos. A pandemia pode estar inserida também numa mensagem profética. Vai acontecer. Olha, quantas pessoas morreram no mundo? Claro que isso não quer dizer que essas pessoas estivessem contra Deus. Não é isso. Mas também indica que nós, por causa do descaso, do descuido, por exemplo, com a saúde, nós deixamos que as coisas aconteçam, que elas permaneçam assim. Por exemplo, quando a pandemia surgiu aonde? Dizem, na China. A partir de quê? Da ingestão da carne de um morcego morto. Isso para falar da Covid. Mas daí já surgiram variantes e agora apareceu uma outra. Então, isso são sinais para a gente prestar atenção. Não podemos mais levar o tipo de vida que estamos levando. Temos que ser até mais solidários e acreditar naquelas pessoas que são mais esclarecidas do que nós. Tem a vacina? Vamos tomar a vacina. E se isso agora não está provocando o caos que provocou há 1 ano, 2 anos, é porque todos, ou uma boa parte, já estamos vacinados. Mas os mais jovens não estão. E precisavam estar para que você e eu, que somos mais velhos, tenhamos uma melhor proteção. Então, são coisas assim, são essas coisas de que Malaquias falava. Porque nós nos protegermos, está muito bem, mas enquanto nós nos protegemos, também ajudamos a impedir que a coisa se espalhe para outros. Então, nós não apenas nos protegemos, mas acabamos protegendo o nosso irmão, aquele que está do nosso lado, aquele que sofreria mais. Não tem uma resistência que eu tenho, por exemplo. Então, isso tudo faz parte da profecia. Isso tudo está lá no profeta Malaquias, mas com outras palavras. E é claro que ele está falando também do comportamento moral, da maneira de viver das pessoas. Não é apenas a vida material, é a vida espiritual também. E quando a gente volta as costas para Deus, a primeira parte do nosso ser a sofrer é justamente a parte interior. É o ser interior, é o espírito que a gente simplesmente deixa de lado. Então aí está Malaquias. A primeira leitura da liturgia da palavra de domingo que vem, agora no próximo domingo, a primeira leitura é retirada, portanto, desse profeta, do profeta Malaquias. Veja bem, o profeta Malaquias vai dizer, ele vai anunciar uma grande perturbação da ordem, digamos assim, com coisas horrorosas acontecendo. É isso que ele vai anunciar. A profecia dele diz respeito a essas coisas, a partir do fato de que o povo e os dirigentes do povo se voltaram contra Deus. Têm o templo, fazem tudo no templo, mas cumprir as determinações da lei de Deus, isso não. Cada um age por si, cada um faz de acordo com as suas determinações, de acordo com os seus desejos.
que nem sempre são os desejos de Deus. Aliás, no mais das vezes, contrariam os desejos de Deus. Justamente por causa das nossas limitações, das nossas imperfeições humanas. Malaquias adverte, e ele, quando adverte, adverte não por ele. Ele adverte como o mensageiro de Deus que ele é, porque ele é um profeta. Vamos à leitura do livro do profeta Malaquias, como eu botei ali. A leitura vai ser aquela, Malaquias, capítulo número 3, versículos 19 e 20, e também o versículo número 23. É só esse pedacinho, mas o arcabouço de toda a profecia a gente já sabe. O povo se voltará contra Deus e o profeta vai então chamar a atenção disso e vai falar coisas realmente tremendas. Muito bem. Malaquias é o último dos profetas do Antigo Testamento. Com o livro de Malaquias acaba o Antigo Testamento. Muito bem. Então, capítulo número 3. Eu vou fazer a leitura exatamente do que está ali, que é a leitura da missa. Portanto, os versículos 19, etc. Isto é encimado por aquilo que eu botei lá em cima. O dia do Senhor. O dia do Senhor. Quer dizer, senão vocês não... Vai chegar um dia que o Senhor virá, e virá como juiz. E virá para acabar com tudo isso direto, como fez em Sodoma, como fez em Gomorra. Muito bem. Aí ele diz assim, diz o profeta, o Senhor Todo-Poderoso diz, quer dizer, o profeta escreve, o Senhor Todo-Poderoso, ele está falando por Deus. É Deus que coloca nos seus lábios as palavras que ele tem que falar. Então o Senhor Todo-Poderoso diz, é como se ele dissesse assim, atenção, atenção, o Senhor Todo-Poderoso diz, está chegando o dia, ouçam bem, está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Portanto, todos os poderosos, todos os maus, todos os orgulhosos serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Portanto, ele anuncia um desastre total, semelhante a Sodoma e a Gomorra. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. O profeta é taxativo, porque eles são maus, eles serão queimados e totalmente destruídos. Aí vem o versículo número 20. Mas, então, haverá uma destruição, tudo será destruído. Então o profeta anuncia uma destruição, por essa desobediência, por essa atitude de se voltar contra Deus, por essa maneira de agir. Mas para vocês que me temem, é Deus falando, é o Senhor falando, para vocês que me temem quer dizer, não quer dizer que tem medo de mim. Temer, na Bíblia, significa ter respeito pela palavra de Deus. Significa agir segundo a palavra de Deus. Isto é que é temer. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Como é que eu vou ter medo do meu pai? Daquele que me criou, e me criou por amor, daquele que me ama. Não posso ter medo de uma pessoa dessas. O temer bíblico significa isto, é simplesmente, ler a palavra, conhecer a palavra de Deus e pôr em prática os seus ensinamentos. É exatamente isso que é temer. E aí, aquele que tem temor a Deus será sempre uma pessoa justa, que é o que se fala de São José. José era um homem justo. O que é o homem justo? Era o que temia a Deus. E temia a Deus significava conhecia a palavra dele, meditava sobre ela
e a punha acolhia e a punha em prática. Se eu tenho que ter solidariedade com um irmão meu, vou ter solidariedade com o meu irmão. Não vou simplesmente ignorá-lo, passando como se ele não existisse. Muito bem, mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Portanto, há uma mensagem de destruição, há uma mensagem de fim. Isso é o fim do mundo. Tudo será queimado, tudo acabará dessa maneira, porque era a maneira mais fácil de, naquela época, se entender as coisas. Agora me diga uma coisa, e no dia que explodiu a bomba atômica sobre Hiroshima, não foi exatamente a mesma coisa? Foi exatamente a mesma coisa. Eu acho que com Sodoma e Gomorra aconteceu exatamente isso. Uma bomba de hidrogênio, pior do que uma bomba atômica, desabou sobre Sodoma e Gomorra. E a mortandade foi geral. Então, aqui, ele está anunciando isso. Vai acontecer isso porque vocês não respeitam, não obedecem a Deus. Vocês agem com autossuficiência. Vocês são soberbos. Vocês só olham para si. Não estão ocupados, nem se preocupam com aqueles que estão ao seu redor. Vocês são gananciosos, vocês vivem para o ter e não para o ser. Há um momento em que isso vai desabar. E Malaquias está anunciando esse momento com estas palavras de queima, de destruição, de incêndio, enfim, de total destruição de tudo. Porém, sempre que o profeta anuncia uma desgraça, ao lado da desgraça, seguindo paralela a ela, ou então como complemento dela. Eu digo até paralelo porque diz, se vocês continuarem assim. Mas aqui, neste caso, ele não diz se, ele diz, mas para vocês que não participam disto, para vocês que agem com temor a Deus, quer dizer, respeitando a sua vontade, a sua palavra, fazendo aquilo que Ele nos determina que façamos. Lembrem-se de Nossa Senhora, que disse nas bodas de Caná, para os serventes, fazei tudo o que Ele vos disser. Este é o grande segredo. Este é o grande conselho. Fazei tudo o que Ele vos disser. Entregar-se a Deus e agir conforme a sua vontade. Muito bem. Então para vocês que agem assim, a minha salvação brilhará como o sol. A palavra do profeta é assertiva. Então ele anuncia em meio a uma desgraça que há um raio de esperança. Há um raio de luz que brilha nisto. O dia do Senhor será um dia de destruição para aqueles que optaram por serem destruídos. Porque há os outros que não optaram, então esses não vão pagar por aqueles. O próprio Deus é que está garantindo isso. Porque brilhará um raio. Ele está dizendo aqui nestas palavras, ou outras, porque depende da tradução. Brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Jesus, ao nascer, será comparado ao sol nascente, que brilha sobre toda a humanidade, trazendo vida nos seus raios. Então virá alguém para fazer isso, que vai ser enviado por Deus. É isso que Malaquias está dizendo. Então,
Pode haver sim uma destruição, pode haver sim um momento terrível na vida de todo mundo, como já tem acontecido. Como aconteceu agora nessa pandemia, mas ao lado da destruição, ao lado daquilo que parece a morte, existe sempre a esperança. A esperança é esse raio de luz que vai brilhar. Porque Deus não quer a morte das criaturas, Ele não criou a morte, Ele nos criou para a vida. Então nós devemos sempre manter bem viva em nós a esperança. Então está aqui, virá e que brilhará para vocês. E aí, concluindo lá no versículo 23, já, que é um complemento disto, quer dizer, vai haver uma destruição, mas para aquele que segue Deus vai brilhar uma luz, a luz do sol, quer dizer, da salvação. Isso tudo é uma linguagem apocalíptica, isto tudo é uma linguagem falando de um futuro. Na realidade, ele está falando de alguém que vem, como o sol nascente, trazer a vida e vida em plenitude para todo mundo. E esse alguém tem nome. Nós sabemos hoje, naquela época não se sabia. Aí, mas no versículo 23, o profeta conclui da seguinte maneira: mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, o Senhor, quer dizer, Deus, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Já nessa ocasião, Elias é um outro profeta lá dos primórdios. O povo sabia que ao final da sua vida, Elias foi carregado para o céu, era essa a ideia que eles tinham, foi carregado numa carruagem de fogo para o céu. Então Elias foi arrebatado da terra por uma carruagem de fogo. E ele tinha sido o grande profeta da esperança. Então, antes de chegar aquele dia, esse dia terrível de destruição, eu vou enviar o profeta Elias, Malaquias, muitos e muitos e muitos anos depois de Elias. O Senhor, falando pela boca de Malaquias, anuncia que antes desse dia, que será o dia final, o dia da destruição, o dia do Senhor, quer dizer, o dia que o Senhor virá com todo o poder, inclusive de devastar tudo. Mas antes que esse dia chegue, ele enviará um seu mensageiro, que é o profeta Elias. E ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha a castigar os pais e o pai e destruí-lo completamente. Virá alguém antes para anunciar a chegada do Senhor. Quer dizer, quando o Senhor diz que vai acontecer, o dia do Senhor é o dia da sua chegada. É o dia que ele virá. É o dia que ele chegará pessoalmente para promover uma volta, uma limpeza geral. Pois muito bem, era exatamente esta a ideia que o povo tinha. 400 anos depois disso, 400 anos depois disso, aí já é São Lucas escrevendo, mais de 400 anos depois disso, Lucas, no capítulo 1, versículo 76, ele diz exatamente o seguinte. Ele conta a história do nascimento de um menino.
E o pai do menino que estava cego, o pai do menino chamava-se Zacarias, o cego, mudo. Ele tinha perdido a fala porque ele não acreditou na palavra do anjo, que disse que ele teria um filho, porque ele e a mulher eram já muito velhos. E a mulher, além de tudo, era estéril. De maneira que, como Zacarias não acreditou na palavra, duvidou da palavra do anjo, que lhe aparecera em nome de Deus, a punição dele foi que ele perdeu a fala. Mas, no momento em que a criança nasce, ao perguntarem, querendo dar o nome à criança, queriam dar um nome diferente daquele que a mãe da criança tinha decidido que seria. Por quê? Porque ela tinha recebido uma informação que o nome dele tinha que ser aquele. E ela tinha dito que o nome dele tinha que ser João. E os vizinhos, e as carpideiras, e as fofoqueiras que estavam ao redor, na hora que a criança nasceu, daquela mulher velha, elas disseram, mas não pode ser João, não existe João na sua família. Então tem que ser um nome de um homem da família, Zacarias, que era o pai. Aí Zacarias fez uns sinais, ele não podia falar, e pediu uma tablita. E com estilete escreveu na tablita, o nome dele é João. E ele passou a ser chamado de Yohanan, quer dizer, João, alegria de Deus. Aí o que acontece? Ele recupera a fala. Ele tinha perdido a fala, ele recupera a fala. E no final da sua fala, quer dizer, na parte final do seu cântico, porque ele canta a glória de Deus por isso, por tudo que tinha acontecido. Até a primeira parte é a glória de Deus. Quando chega no versículo 76, continua sendo o Deus glorioso, mas aí, já no Filho. Ele se volta para aquele menino que está nos braços da mãe e diz assim, e tu, menino, serás chamado de profeta do Deus Altíssimo. Então, o pai desse menino, Zacarias, ele é um sacerdote, ele já profetiza, ele já fala do futuro. Tu serás chamado profeta do Deus Altíssimo. Irás adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. O Senhor vai descer. Lembram do Malaquias que disse isso? O Senhor vai descer. Mas antes de o Senhor vir, eu mandarei o meu mensageiro, Elias. Ele virá antes de mim, para anunciar a minha chegada. Isto é o que o Senhor diz a Malaquias. É isso que Malaquias transmite, esta palavra do Senhor. Ora, 400 e tantos anos depois, ao nascer esse menino que se chama João, o próprio pai diz, tu serás chamado de profeta do Altíssimo. Esse João a que me refiro é aquele que nós conhecemos como São João Batista. É aquele que iria batizar Jesus. Ele veio antes de Jesus, nasceu antes de Jesus, é primo de Jesus, nasceu 6 meses antes de Jesus, e mais tarde, já adulto, é ele que terá a incumbência de batizar Jesus. Mas isso será outra coisa, será o fim, praticamente, daquilo que ele vinha fazendo. Mas ele antes veio como a voz que clama, preparai no deserto os caminhos do Senhor. E chamava o povo à confissão dos seus pecados e à penitência pelos seus pecados. Não é isso que Malaquias disse que ia acontecer? Mas o povo esperava Elias. E apareceu João. Afinal de contas, será João? Quem é João? Se João está inserido na profecia de Malaquias?
Seria ele Elias, mas Elias era Elias, e aqui é João. Será que é João Elias? Se nós lermos Mateus 11, versículos 10 a 14, repetindo o que Marcos já havia dito, então vamos a Mateus 11 e vamos ver o que acontece em Mateus 11. Esse João Batista foi preso e ele estava metido no calabouço quando ele ouviu falar de Jesus, que ele conhecera, porque ele batizara Jesus, etc, etc. Isso foi um ano e meio depois do batismo de Jesus. Até um pouquinho mais. Pois bem, aí João, que recebia os seus discípulos, e uns poucos discípulos à cadeia, onde ele estava preso, para conversar com ele. E João, sabendo do que aquele homem estava fazendo, João quis saber se ele era verdadeiramente o Messias, aquele que ele tinha anunciado. Ele teve uma certa dúvida, porque quando ele falava do Messias, ele falava no espírito da profecia de Malaquias. Quer dizer, o Senhor virá com uma pá na mão, para separar o joio do trigo. O joio, por um lado, quer dizer, aqueles que cumpriram a palavra de Deus, e o joio enorme, muito grande, para o outro, que queimará como palha. Não foi o que o Malaquias disse? Ele, João, repetia isso. Ele era a voz que clama, preparai no deserto os caminhos do Senhor, falava para o povo. Quer dizer, mudem de vida. Voltem ao que a nossa pureza original. Era isso que ele dizia ao povo. E ameaçava, e dizia, olha, aquele que virá depois de mim, virá com uma pá na mão, não sou eu o Messias, não. O Messias vem com uma pá na mão, justamente para separar o joio do trigo. O trigo ficará do lado dele, e o joio ele mandará para o quinto. Mandará para o fogo, a fogueira que não se extingue jamais. João, na sua pregação apocalíptica, ele fala exatamente o que Malaquias falava, porque Malaquias tinha sido o profeta anterior, o último dos profetas. Na realidade, agora, é o penúltimo dos profetas. Porque o último dos profetas é João. Mas João ele é o mensageiro de Deus. Ele veio na frente do Senhor para anunciar a chegada do dia do Senhor. Quer dizer, depois de mim vem aquele que fará isso. Então ele, ouvindo que já tinha chegado, que aquele que ele tinha batizado, só que aquele não estava com uma pá na mão, não. Pelo contrário, pela palavra, recebia todo mundo. Ele curou cego, fez o cego ver, o coxo andar, fez o mudo falar, o surdo ouvir, e andou ressuscitando pessoas. João soube disso. Mas esse era um homem bondoso, esse era um homem solidário com a dor dos seus irmãos, este é um homem que levava esperança ao coração dos seus irmãos, não era aquele juiz severo com uma pá na mão. Então João mandou os seus emissários para conversar com Jesus. E a resposta de Jesus foi que vocês viram tudo o que está acontecendo, ide e dizei a João, porque João iria entender por outras profecias. Ide e dizei a João, os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem. Foi exatamente aquilo que Isaías tinha dito que iria acontecer, ao falar do Messias. Aí, depois de ele dizer isso, Jesus volta-se para o povo e diz assim, é capítulo número 11 de Mateus, 10 a 14. 10 a 14. João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem, aqui está o meu mensageiro, disse Deus,
eu o enviarei adiante de ti para preparar o seu caminho. Não foi isso que Malaquias disse? Jesus está citando a profecia. Jesus está citando a Sagrada Escritura. Ele que é a palavra, ele que é o Filho de Deus, ele está falando de João isto. Ele é o mensageiro, aquele que Deus havia prometido e que foi anunciado na profecia. Então dá aqui, pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino de Deus? Os mais fracos, os pobres em espírito, os que choram, os que buscam a paz, os que são perseguidos pela justiça, os que têm fome. Aqueles que ele enuncia no discurso das bem-aventuranças, esses, o menorzinho do reino de Deus é maior do que João. Porque João pertence ao Antigo Testamento. Por isso é que a gente diz que ele é o último dos profetas. Mas aquele que nasceu já sob a égide do Novo Testamento, da Nova Aliança, quer dizer, depois de Jesus, e que está com Jesus, o menor desses é maior do que João, que é o maior de todos. Não há homem, esse foi o maior elogio que João recebeu. E aí, Jesus vai continuar falando de João Batista, até chegar ao versículo número 14, desse capítulo número 11, do Mateus. Jesus diz para aqueles que o ouviam, olha, os discípulos de João Batista tinham ido embora, dizer a João Batista o que eles tinham visto. E eles não ouvem Jesus falar isso. Jesus faz um grande elogio de João Batista. Para terminar, ele diz assim, e se vocês querem acreditar na mensagem dos profetas, é deles que Jesus está falando. Ele não citou o profeta aqui, só que ele não disse o nome, mas ele diz agora, se vocês querem, essa é uma característica de Jesus. Jesus não impõe crença a ninguém. Jesus simplesmente diz, se vocês quiserem, vocês têm liberdade para acreditar ou descrer, acreditar ou não acreditar. Então, se vocês querem acreditar na mensagem deles, dos profetas, aí Jesus é claríssimo. João, esse de quem eu estou falando, João é Elias que estava para vir. Quem é que disse que na frente do Senhor iria o mensageiro de Deus chamado Elias? Não foi Malaquias lá atrás? Então, olhem bem, Jesus é o Novo Testamento. É com ele que começa a nova e definitiva aliança. O Antigo Testamento não é pogilado, pelo contrário, Jesus está concretizando aí materialmente tudo o que o Antigo Testamento disse. A lei, os profetas e os outros escritos, Jesus está concretizando isto agora. Então, aquele Elias de quem falara Malaquias, o último dos profetas, 450 anos depois, Jesus afirma que João é Elias. João foi o mensageiro. Foi ele que veio abrir os caminhos no deserto para a chegada dele, Jesus. João não era o Messias. Jesus é o Messias. Mas João foi o grande profeta que precedeu imediatamente ao Messias. Portanto, levou 400 anos
para que a profecia de Malaquias se realizasse. E ela se realizou bem. Se você acredita, claro que se realizou. Eu acredito na palavra de Jesus. E Mateus a expõe com toda a clareza. E não é só isso não, só para citar rapidamente. Lembram-se da história de Jesus transfigurado no alto do monte? Quem é que apareceu do lado de Jesus? Moisés e Elias. Olha aí, Moisés representa a lei, isso é o Antigo Testamento, o primeiro livro é o livro da lei, e Elias representa os profetas. Quer dizer, a lei e os profetas igual a Antigo Testamento. Jesus brilha mais do que eles, que estão no brilho de Jesus. Aí, de repente, os dois desaparecem, mas Jesus fica. Isto significa que o Novo Testamento abriga, recebe, o Antigo Testamento é incorporado no Novo Testamento, porque Jesus ficou. E mais, é concretizado no Novo Testamento, porque Jesus disse, olha aqui, vocês estão esperando Elias? Elias já veio. É João Batista, e o que vocês fizeram? Deram ouvidos a ele? Ou quais foram aqueles pouquinhos que vieram aqui me perguntar se eu era? Me perguntaram em nome de João se eu era aquele que ele dizia que viria. Jesus não diz isso, mas nós vamos falando no lugar dele. Porque isso serve para nós também. Será que nós pomos em dúvida a presença de Jesus no mundo? Jesus morto, quer dizer, crucificado e ressuscitado. Se Jesus ressuscitou, é como diz Paulo apóstolo, ó morte, onde está a tua vitória? Tudo isso são ideias que nos vêm neste final de ano litúrgico. Ou seja, em que se fala do fim do mundo, é ou não é? Vai se falando. E no dia, daqui para frente, e logo no início do Advento, vai ser a mesma coisa. A nossa atenção é voltada para esses fatos futuros, cuja concretização nós não sabemos quando se dará, são fatos bem lá na frente, mas que acontecerão, então eles estão para lá, então não devemos nos preocupar com aquilo. Devemos sim nos voltar para a palavra de Deus. Devemos sim nos voltar para o que a Sagrada Escritura nos diz. Devemos estar ainda mais nestes tempos tão difíceis. Devemos reforçar a nossa esperança com perseverança. Agora, depois não, porque ainda estamos na pandemia, mas depois da crise da pandemia, aqueles 2 anos que nós ficamos fora, com a igreja fechada, parece que as pessoas esqueceram. Então, o melhor lugar para nós ouvirmos a palavra de Deus é na missa, é na igreja na hora da missa. O que não quer dizer que em casa nós não devamos fazer a mesma coisa. E é por isso que nós estamos aqui também. Dou graças a Deus por todos e por mim, porque aqui na nossa paróquia, há 28 anos, a gente vem seguindo no caminho de conhecer mais e profundamente a palavra de Deus. Dou graças a Deus pelo Padre Mauro, que começou isso conosco e que insistiu para que nós continuássemos. É isso, nos voltarmos para isso. Aí está a primeira leitura de domingo que vem, Malaquias, que foi totalmente realizada logo depois. Muito bem, aí vem o fim, vem a leitura do Evangelho, que é de São Lucas, que é o evangelista do ano, e nós vamos passar também, só uma rápida vista, em São Lucas, que vai ser o capítulo número 21, aí os versículos serão quebrados. Eu coloquei ali por partes.
versículos números 5 e 6. Nessa história, São Lucas conta já o fim. Já está falando do fim do mundo. Jesus está falando do fim do mundo. Então, ele fala da destruição do templo. Lembram lá no início, quando eu disse que o templo tinha sido reconstruído? Aí Jesus vai falar assim. Ou melhor, ele antes de falar, ele vai ouvir o seguinte. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era belíssimo, todo enfeitado com pedras maravilhosas e com coisas que tinham sido dadas como oferta. Quais ofertas? O templo era brilhante, as pedras do templo brilhavam ao sol, o templo tinha uma cobertura de cobre que brilhava ao sol, como se fosse ouro. Tudo no templo era maravilhoso, era o templo que Salomão havia construído. Então o templo era uma coisa, a grande maravilha de Israel era o seu templo. O templo de Javé, onde Deus habitava. E as pessoas estavam falando da beleza do templo, da sua estrutura, da firmeza da sua estrutura. Quer dizer, nada superava em grandiosidade, em riqueza, o templo de Jerusalém. E algumas pessoas estavam se referindo a isso. Quer dizer, uma beleza dadas como oferta. Então Jesus disse. Jesus aproveitou-se daquilo para dizer no templo, para dizer para eles, olha, chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído. E não ficará pedra sobre pedra. Nós estamos mais ou menos no ano 30 da nossa era. É o ano da morte de Jesus. Jesus faz uma profecia. Aí sim, ele está falando de um evento futuro, mas praticamente com data marcada. Ele não diz a data, mas diz o que vai acontecer. E o que vai acontecer é tão real, é tão visível, é tão concreto, que realmente as pessoas tinham que ficar atentas. Isso tudo é muito bonito, tudo isso é muito firme, tudo isso é muito rico, pumba. Pergunta, será? Assim o templo, o templo somos nós mesmos. Isso serve para que nós não nos vangloriemos da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade acadêmica, do nosso poder material, da nossa riqueza, nada disso. Nada disso. Devemos estar sempre preparados para esse momento, o momento em que nós vamos ter essa chegada do Senhor. Então ele diz, haverá um tempo em que isso tudo que vocês estão vendo será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Foi no ano 40 que Jesus disse isso. No ano 30 que Jesus disse isso. Pois 40 anos depois, aquela geração foi testemunha disso. No ano 70 da nossa era, o templo de Jerusalém foi destruído. Os apóstolos ainda estavam vivos, uma boa parte deles, e estavam lá. E as pessoas que ouviram isso, então, os discípulos de Jesus, a maior parte estava lá. O exército romano cercou Jerusalém e o general romano Tito destruiu o templo. Foi a terceira destruição do templo. E dessa não restará pedra sobre pedra, não se levantou mais. É aquilo que tem lá em Jerusalém até hoje. As ruínas do templo, é isso aí, as ruínas que aconteceram no ano 70. Quando as legiões romanas destruíram o templo de Jerusalém para acabar logo com tudo que era rebelião, etc.
Foi a partir deste feito, em que o templo acabou desfeito, exatamente como Jesus predissera, quer dizer, profetizara, que o Tito, general romano, acabou imperador de Roma. Tito foi um imperador romano. Após a conquista de Jerusalém, após a destruição do templo. Mas o templo, esse não se ergueu mais. Porque o templo foi exatamente igual àquele. Lembra? O templo já tinha sido pior. Porque no tempo de Malaquias, o templo estava lá em pé. Estava bonito, era esse. Acontece que o povo se voltaram contra. Era o povo, é o templo verdadeiro, aquele da pessoa em si. O povo, que é o verdadeiro templo de Deus, a pessoa humana, que é o verdadeiro templo de Deus, havia se voltado contra ele, contra Deus, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela sua imoralidade, aí valendo para tudo. No governo, na vida pessoal, etc. Na vida social, total desrespeito pelas pessoas. Então, isso tudo vale para hoje também. Não quer dizer que sejam sinais. Sim, é um sinal que a gente está vendo. Não quer dizer que isso vai acabar amanhã, que as coisas vão ser destruídas amanhã, mas sim um sinal para nós. Como essa pandemia devia ter representado um grande sinal. Aliás, representou sim, porque as coisas mudaram, elas não podem ser mais as mesmas. Aqueles que ainda acham que são as mesmas, pronto, a pandemia está voltando de novo. Então está aí o que Mateus está falando. E vai mais, o que Lucas está falando, 5 e 6. Já disse, agora o 8 e o 9, continua a fala de Jesus. Tomem cuidado, para que ninguém engane vocês. Cuidado com aqueles que virão para fazer discursos para vocês. Prestem atenção, porque muitos vão aparecer fingindo que sou eu. São os falsos messias. Dizendo, eu sou o Messias. Ou então, já chegou o tempo. Não sigam essa gente. Não sigam essa gente. Hoje em dia nós chamamos isso de fake news. Aí está uma fake news. Já no tempo de Jesus havia isso, quer dizer, ele já estava antevendo as coisas e estava dizendo o que iria acontecer. Não se deixem enganar. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções. Muita gente tem medo disso. Guerras e revoluções, não tenham medo. Quer dizer, quando vocês ouvirem falar de guerras, vamos trazer para o nosso dia, tem uma guerra lá na Ucrânia. É uma guerra. Tem um monte de gente morrendo, que não devia estar morrendo agora. Por quê? Porque um indivíduo resolveu ser o Senhor Deus Todo-Poderoso. O indivíduo resolveu botar o ter está acima do ser. Porque não tem o menor sentido aquela guerra, mas não tenham medo. Pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Infelizmente é assim mesmo. Deus não queria isso. Lembram-se da história do Adão e Eva? Olha aqui, vocês podem comer de tudo, menos do fruto da árvore que está no meio do jardim. Vocês podem comer de tudo, porque se vocês comerem desse fruto, morrerão. Isto é irremediável, morrerão. O que fez a Eva? Comeu e deu para o Adão. Então, Deus disse, tem liberdade para tudo, menos isso. Desobedeceram a palavra de Deus. A mesma coisa Malaquias está dizendo lá do templo. A mesma coisa veio João falar. E agora é Jesus que está falando para frente.
para o futuro. O templo vai ser destruído, isso é de certo. Foi a única coisa, a única previsão de Jesus que se realizou assim, concretamente. Aí está aí. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. Quando vierem as guerras, já tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, a guerra disso, a guerra daquilo, tudo é cheio de guerra. Mas não será o fim ainda. Não quer dizer que o fim esteja perto. Lembrem-se que depois os discípulos vão perguntar, e quando será o fim? Sei lá. Não quer dizer que o fim esteja perto. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão perseguidos, serão presos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará a vocês a oportunidade de darem testemunho de mim, ou seja, de anunciarem o Evangelho. Outra previsão de Jesus que aconteceria. A igreja nascente, nos seus primeiros 3 séculos, 300 anos, a igreja é a igreja dos mártires. Aqueles que derramaram o sangue pelo Cordeiro. Aqueles que alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Está lá no Apocalipse também, mas já aparece aqui. São esses, somos nós que seguimos Jesus. A nossa roupa já foi alvejada no nosso batismo. A criança geralmente vai com uma roupa branca ou não vai? Para receber o selo de Deus na testa, que é a água. E a unção. E diz mais Jesus, vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes, amigos, e alguns de vocês serão mortos. Quer dizer, Jesus já está preparando o espírito dos seus discípulos. Vão sofrer um bocado, mas é a cruz de cada um. Não é porque eu queira, mas é para vocês darem testemunho de mim. Por isso ele vai dizer nas bem-aventuranças. Aliás, ele já tinha dito nas bem-aventuranças. Só que é no fim. Ele lá atrás ele tinha dito, bem-aventurados os que são perseguidos em nome da justiça, porque deles é o reino dos céus. E quem são os perseguidos? São vocês, que serão perseguidos pelas pessoas que, mentindo acerca de vocês, os condenarão, os prenderão e os condenarão, por causa de mim, propteria me, diz o texto latino, por causa de mim, bem-aventurados são vocês. Jesus está aqui falando da bem-aventurança concretizada. Vocês vão sofrer de tudo isso. Agora, versículo 19. Fiquem firmes, perseverem, pois assim vocês serão salvos. Ou então, é pela vossa perseverança que ganhareis a vida, na melhor tradução, que não é esta daqui. Aquela dali, eu traduzi direto do texto grego. É pela vossa perseverança que ganhareis a vida. Portanto, o fim virá num determinado momento, mas nós devemos perseverar na fé agora, enquanto nós vivemos o nosso tempo de caminhada nesta terra. Ou por que será que nós estamos aqui há 28 anos? É para isso. Perseverar no conhecimento da palavra para que nós nos abasteçamos, nós nos enriqueçamos, que nós nos fortaleçamos com a palavra de Deus, pela palavra de Deus, e possamos agir na nossa vida segundo a palavra de Deus. É difícil? Muito. Cumprir essa palavra não é fácil. Jesus está mostrando o que vai acontecer.
mas é pela perseverança que a gente ganha a vida. E a perseverança significa, não, nós temos que ler, nós temos que nos reunir, nós temos que meditar. Isto é uma das coisas. Para que nós tenhamos forças para poder enfrentar tudo isto de mal que acontece ao nosso redor. E não nos desesperarmos com o que está acontecendo. Não termos medo. Temamos a Deus no sentido de que nós conhecemos a sua palavra e queremos pô-la em prática. Não porque tenhamos medo. De Deus não se deve ter medo. Porque Deus é Pai. E Deus é amor. E se Deus é Pai amoroso, Ele é todo poderoso, mas é todo amoroso. Essas leituras que compõem este final de ano litúrgico não são colocadas diante de nós para nos abater, para nos tornar desesperançados, absolutamente. São leituras duras, são palavras profundas, palavras que nos atingem lá dentro, até porque nós não podemos deixar, porque somos pessoas inteligentes, né? Somos pessoas racionais, deixar de associar, não é mesmo? Deixar de associar. Até porque tudo que começou lá em Malaquias, que nós vimos aqui, foi acontecendo. E até chegando a Jesus, acontece também. De Jesus citar Malaquias 2 vezes, sem mencionar-lhe o nome. Uma sobre João, ele é o Elias. Malaquias diz que Elias viria na frente. E a outra é o templo, cuja destruição Jesus profetiza. Eles não poderiam acreditar numa coisa dessas. Mas antes também ele já tinha dito: tudo isso aqui é muito bonito, pois eu derrubarei isso tudo e reerguerei em 3 dias. Aí é que ninguém entendeu nada. Ele estava falando do templo do seu corpo, que é o verdadeiro templo, é a verdadeira casa de Deus. E o mais extraordinário disso tudo é que esse templo vem e se mete no templo do nosso corpo. Por isso, Paulo apóstolo vai dizer com todas as letras, para os coríntios e para nós: vocês são o templo do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito habita em você. Então, o que é a igreja? A igreja é o templo? Também. Mas a igreja somos nós. Somos nós individualmente e principalmente em comunidade. Quando podemos estar reunidos, nós oferecemos os nossos louvores, as nossas orações e o nosso próprio ser integral àquele que nos criou e àquele que nos salvou e salva por Jesus, com Jesus, em Jesus. Isto é inescapável. Porque o Cristo é o Filho do Deus vivo. E o Filho do Deus vivo que não veio para julgar, mas veio para salvar. Não veio para condenar, mas veio para restituir a liberdade que nós perdemos no momento em que nos voltamos contra Deus, voltando-lhes as costas, só isso. E aí essas lições de fim de ano litúrgico e início do novo ciclo litúrgico, são essas lições que não querem nos derrubar, que não querem nos abater, que não querem nos tornar desesperados. Não, nada disso. Esperança e perseverança são as duas palavras fundamentais do tempo litúrgico que está terminando e o que vai começar. Ah, nós vamos falar a mesma coisa? Sim, mas de maneira totalmente diferente. Vamos continuar na mesma estrada, no mesmo caminho? Vamos! Porque temos que perseverar no caminho de Jesus,
para alcançarmos a nossa meta final, que é aquela morada de luz que Jesus foi preparar para nós quando ele ascendeu. E isto é promessa. E Jesus prometeu, Jesus cumpre. Resta saber se nós queremos que isso se cumpra na gente. É isso que a gente tem que ter em mente. E se quisermos, então continuemos assim, unidos na fé, unidos na esperança, perseverando no nosso estudo e na nossa da palavra de Deus e na caminhada ao longo desse caminho que é o próprio Cristo. Já que ele mesmo disse que era o caminho, a verdade, a vida. E se ele está em nós, ele é a vida. Nós não perdemos a vida. A vida é sempre mais forte do que a morte. Destruições, esses eventos naturais que causam destruição, guerras, etc., 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 tudo isso vai acontecer. Não pode deixar de acontecer. Mas nós devemos nos manter firmes. E devemos perseverar nessa firmeza, vivendo da esperança que a palavra de Deus nos dá. Esperança que nos faz fortes e vigorosos. Esperança que nos leva à luz. E a luz é o Cristo. E a luz, nós chegarmos à luz, deixarmos que a luz nos ilumine, nos transforma também em luz. E aí nós entendemos, para concluir, aquilo que Jesus disse de nós. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Sejamos, pois, luz do mundo e sal da terra. E aí teremos Jesus dentro de nós, ao nosso lado, na nossa frente, e até nos empurrando atrás quando vamos andando a passo de cágado, pela estrada dele, sem titubear, apesar de todos os obstáculos e de todos os percalços. A vida é mais poderosa do que a morte. E onde há vida, haverá sempre esperança. Basta que nós queiramos perseverar nesse caminho, cujo final é exatamente o Pai, que nos espera de braços abertos. Exatamente porque Ele é Pai e nos ama acima de qualquer coisa. Nossa Senhora compreendeu isso imediatamente. Tanto que ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Sejamos isso, servos do Senhor. E servo quer dizer aquele que serve. Vivamos no serviço dos irmãos, uns aos outros, uns com os outros, para a maior glória de Deus. Servimos a Deus servindo os irmãos. E não podemos servir aos irmãos se não levarmos para ele pelo menos um átimo da esperança que devemos ter em nós. Sigamos no caminho da salvação, no novo ano que vai entrar, no novo ano litúrgico, sempre confiantes na palavra do Senhor, que para nós é luz, é verdade, é caminho, é salvação. Que Nossa Senhora e São José nos ajudem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. São Lucas, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, na estrada de Jesus, com esperança. Tchau.